E aí, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, ok? Vamos falar sobre regionalização. Vamos falar sobre as principais formas de regionalizar o Brasil, né, através das décadas, até chegar aos grandes complexos regionais brasileiros. Então vamos lá. O que é regionalização? É a divisão de um espaço ou território em grandes unidades de áreas que apresentam um certo número de características que as individualizam. Na verdade, é o surgimento das divisões regionais oficiais que está ligado às ideias de planejamento que consolidaram no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, foi durante a Segunda Guerra Mundial que se planejou e se consolidou essa ideia de regionalizar o Brasil. Isso é importante saber. Tá? E essas divisões regionais surgiram como forma de facilitar o planejamento regional e a integração nacional, ferramenta de planejamento essencial usada pelo governo. Ok? Então vamos lá no início do século XX, entender como foi a divisão regional de 1913. Na verdade, ela não era oficial, tá? E ela sim era utilizada no ensino de geografia, para isso sim. E os critérios de regionalização utilizados foram clima, vegetação e relevo. Tá? Ela dividiu o país em 5 regiões na época. Vamos ver. Temos aqui, ó, setentrional em verde, norte-oriental em amarelo, oriental em roxo, central aqui em laranja e o sul considerado meridional. Tá? Então, essas eram as principais divisões regionais do início do século XX, no ano preciso de 1913. Já na década de 30, a centralização do poder político estava na esfera federal. Tá? A política de industrialização e integração nacional foi implantada lá no governo de Getúlio Vargas, né? Principalmente durante a década de 30. E a necessidade de conhecimento estatístico do território era essencial. E aí, para isso, se criou um instituto extremamente importante e famoso no Brasil, que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 1938. Tá? Ele foi o órgão responsável pela produção da divisão oficial do Brasil. E em 1940 a gente vai ter então a divisão oficial, ok? De 1940, com 5 regiões agora: Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste, baseada no conceito de região natural, com divisão regional fundamentadas nos elementos naturais, principalmente clima, relevo e vegetação, tá? E os Estados-membros deveriam ser encaixados nas grandes regiões. Como resultado disso, teve o quê? Pouca unidade natural das regiões. A gente observa aí no mapa as regiões oficiais de 1940. Vamos lá, aqui em verde, o Norte. Aqui em rosa nós temos o Nordeste. Aqui em amarelo, do lado de cá, nós temos o Este. Aqui em lilás, o Centro. E aqui em amarelo mais dourado, nós temos o Sul, ok? Já no ano de 1945, a gente tem uma outra divisão regional, baseada no critério de região natural. O Brasil passou a ter 7 regiões agora: Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul. Muita região, né, gente? 7. E a criação de vários territórios aqui, nessa época. Ó. Fernando de Noronha, né, a famosa ilha paradisíaca, turística, pertencente a Pernambuco, em 1942. Já o Amapá, Rio Branco, Guaporé e Ponta Porã, em 1943. Temos aí no mapa, olha isso, em verde, o norte, aqui em rosa, o norte ocidental, aqui em lilás, o norte, nordeste no caso, oriental, tá? Em rosa, nordeste ocidental, em lilás, nordeste oriental, ok? Aqui nós temos o leste setentrional, aqui em quase branco, né, nós temos o leste meridional, aqui em roxo nós temos o centro-oeste e aqui nesse amarelo dourado o sul, ok? Então essas são agora as novas regiões administrativas brasileiras. E aqui, como eu disse para vocês, a criação do território federal de Fernando de Noronha, ok? A ilha turística. E aqui a criação de territórios do Amapá, Rio Branco, Guaporé, Ponta Porã e Iguaçu, né, como foi lido no texto anterior, ok? Já aí, na década de 1970, nós temos essas regiões na tela. Aqui em verde, o Norte. Aqui nós temos o Nordeste. Aqui embaixo nós temos o Sudeste,
No extremo sul, a região sul brasileira. E aqui em roxo nós temos o centro-oeste, ainda sendo representados por 2 estados apenas, Mato Grosso e Goiás, mas com a cidade aqui de Brasília, né, o Distrito Federal, já aqui funcionando. Né? Cidade que teve sua construção durante a década de 50 e foi inaugurada em 1960, ou seja, em 1970, que já tinha 10 anos de existência. Ok? E finalmente aqui na década de 90 nós temos a divisão atual, né, as 5 regiões atuais do Brasil. Aqui em verde nós temos o norte, aqui o nordeste, mais abaixo o sudeste, aqui é a região sul e aqui em roxo o centro-oeste, agora sim com os 3 estados, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Ok, pessoal? E a partir disso foram criados os complexos regionais brasileiros. Nós temos aqui o número 1 em verde, o complexo da Amazônia. Aqui em vermelho nós temos o número 2, o complexo do Centro-Sul. E aqui no Nordeste em amarelo, consequentemente, é o complexo Nordeste, ok? E esses complexos regionais foram criados pela proposta do geógrafo Pedro Pinchas Geyser, em 1967, com a incapacidade de a divisão oficial traduzir o processo de integração e modernização nacional. Os complexos regionais refletem os resultados da integração econômica promovida pela concentração industrial do Sudeste. Sabemos que a concentração industrial e econômica está no Sudeste do Brasil, sobretudo pelas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo, ok? E os limites dos complexos não são os limites políticos administrativos dos estados, né? Eles acabam não respeitando devido ali à necessidade. Os 3 complexos são esses que a gente viu. Vou dar o exemplo aqui do estado de Minas Gerais. Esse aqui é o estado de Minas Gerais. Percebam que grande parte dele está em vermelho, ou seja, ele está dentro do complexo do Centro-Sul. Mas o norte de Minas Gerais, né, está aqui dentro do complexo do Nordeste. Por quê? Porque ele se assemelha mais às características do Nordeste brasileiro. Então, o complexo regional ele não vai respeitar o limite do Estado, ele vai abranger o que ele acha necessário para que a representação possa de fato estar valendo. Ok? E aí na tela nós temos características importantes de cada complexo. Primeiro, complexo Amazônia, domínio amazônico, fronteira de expansão da economia nacional e problemas entre desenvolver e preservar o maior bioma do planeta, que é o bioma amazônico. No complexo do Nordeste, regiões com os piores índices de desenvolvimento humano, IDH, né? O IDH menos desenvolvido está no Nordeste brasileiro. Hoje vive um acelerado crescimento econômico, isso é positivo, porém apenas em alguns estados do Nordeste. Okay? O complexo do Centro-Sul é o coração econômico do Brasil. Né? Representa a integração do Sudeste industrial e financeiro com o Sul agrícola e também industrial. Possui grandes, né, problemas sociais como violência, poluição ambiental e falta de moradia. Né? É o mais desenvolvido, porém também é o que carrega muitos problemas sociais, como o próprio contraste social existente aqui no Centro-Sul brasileiro. Ok? Em relação à região nordeste do Brasil, nós temos sub-regiões. São elas, aqui número 1 em verde, meio norte. Aqui em rosa nós temos o sertão número 2. Aqui em lilás nós temos o número 3, o agreste. E aqui o número 4, mais próximo ao litoral nordestino, nós temos aí a zona da mata nordestina, ok? Então essas são as sub-regiões da região nordeste do Brasil. Sendo o meio norte, né, aqui o número 1, ó, uma área composta pelo estado do Maranhão e parte do Piauí, zona de transição entre o sertão e a Amazônia, cidade mais populosa São Luís, capital do Maranhão, e as principais atividades econômicas, a extração do babaçu e a cultura do arroz e do algodão, ok? Temos aí. No sertão, é a maior das sub-regiões nordestinas, ocupada em sua maior parte pelo polígono das secas, área afetada pelas secas periódicas. Recentemente, a irrigação tem favorecido a produção de frutas às margens do Rio São Francisco, né, devido à transposição das águas do Rio São Francisco. As principais atividades econômicas, pecuária extensiva de corte e o cultivo de arroz e algodão. Aí na tela. E o agreste, pequena faixa que atravessa de norte a sul os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Campina Grande, capital do agreste, marca a transição entre a área litorânea, que é a zona da mata, e o sertão. Atividades econômicas principais, a policultura comercial e a pecuária leiteira.
E a Zona da Mata, a zona mais desenvolvida com a melhor infraestrutura do Nordeste, é a sub-região economicamente mais importante. Ocupa a faixa litorânea do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. O principal e o primeiro local do Brasil a ser povoado. É a área mais populosa e a que concentra duas das três maiores cidades nordestinas, Recife, capital de Pernambuco, e Salvador, capital da Bahia. As principais atividades econômicas desde o século XVI, o cultivo de cana-de-açúcar, principalmente por conta do solo massapê, que é um solo fértil, próprio para esse tipo de cultivo, localizado na zona da Mata Nordestina, que é essa daí. E também o cultivo do cacau é importante aqui nessa área. Cacau, né, que vai ser depois comercializado como chocolate, vai ser, né, desenvolvido o chocolate. E aí na tela, pessoal, nós temos os 4 Brasis, né? Aqui é uma regionalização importante também, que a gente observa aqui em verde, a região amazônica, aqui em preto, que seria a região nordestina, né, a região nordeste, aqui em marrom, a região centro-oeste, e aqui a região concentrada, ok? Pegando aí a região amazônica, a região nordeste, a região centro-oeste e a região concentrada, que inclui os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Regiões Sudeste e Sul, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Concentra a maior população, as maiores indústrias, os principais portos do país, aeroportos, shopping centers, supermercados, as principais rodovias e infovias e as maiores cidades e universidades. Reúne também os principais meios técnicos, científicos e as finanças do país. Ok? Então tá aí para vocês, pessoal, várias regionalizações do Brasil. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque no post. A gente se encontra numa próxima aula. Um abraço para vocês. Até lá.